Desde pequena, eu ouvi a mesma frase ecoar na sala de jantar como um mantra sagrado. Sua irmã tem potencial. Você precisa aprender com ela. Aos 7 anos, isso significava ouvir que ela fazia o ao mais bonito da escola. Aos 10, era porque ela ganhava medalhas nas competições de dança. Aos 15, ela reprovou em todas as matérias, e minha mãe disse que a culpa era da escola, que eu não sabia lidar com mentes criativas. Já eu era o plano B da família. Discreta, estudiosa, invisível. Foi por isso que, quando anunciaram que minha irmã, Bianca, faria um intercâmbio na Itália, ninguém ficou surpreso com minha expressão neutra. Mas por dentro, eu estava fervendo. Não de inveja. Eu sei reconhecer um investimento mal feito quando vejo e Bianca era o equivalente humano de colocar dinheiro em nota de R$ 3. Ela vai estudar moda em Milão. Disse meu pai, inflando o peito como se tivesse parido Donatella Versace. Milão. Uma das cidades mais caras do mundo. E para quê? Para ela fazer o que exatamente? Um curso de 2 semanas que custava quase o preço de um carro zero, e o restante do tempo livre para explorar, amadurecer e expandir os horizontes, segundo minha mãe, que falava como se estivesse apresentando uma TED Talk. O plano era simples: Bianca ficaria 6 meses em Milão, estudando em uma escola conceituada, com tudo pago, curso, apartamento, alimentação, transporte, e uma mesada mensal de €1.000. Isso mesmo. €1.000. Por mês. E o mais engraçado? No mesmo jantar em que anunciaram isso, minha mãe me olhou e disse: E você, querida? Já pensou em arrumar um segundo emprego? Assim você sai do aluguel mais rápido. Se eu estivesse com um garfo na mão naquele momento, talvez tivesse fincado em alguma parte mole da mesa só para extravasar. Mas engoli em seco, como sempre. Faltando uma semana para a viagem da Bianca, minha mãe organizou uma festa de despedida cultural, que consistia em colocar uma toalha vermelha na mesa, 2 velas, uma bandeira da Itália impressa em sulfite e um CD instrumental de Andrea Bocelli tocando ao fundo. Para entrar no clima da viagem, ela disse, orgulhosa. Enquanto isso, Bianca fazia um vídeo para os seguidores dela no Instagram. Gente, vou realizar meu sonho. Não sei nem o que levar na mala, se levo mais salto ou mais bota. Acho que vou precisar das 2 malas grandes mesmo. E levou 2 malas. Uma delas com mais cremes do que livros. Quando o avião decolou, eu não chorei. Meus pais choraram. Bianca também, mas só porque esqueceu o carregador portátil. Na primeira semana, tudo parecia dentro do esperado. Bianca postava fotos no centro de Milão, tomando café em lugares absurdamente caros e marcando todos os lugares como a hashtag rotina. Meu pai vibrava. Olha só como ela está se adaptando rápido à cultura. Que orgulho da minha menina. Na segunda semana, começaram os unreels de compras. Um atrás do outro. Na terceira, vieram os stories misteriosos, sacolas da Prada, da Dior, da Gucci. Na quarta, ela apareceu com um novo piercing, unhas gigantes em gel e o cabelo pintado de loiro platinado. Foi então que resolvi perguntar discretamente. Mãe, Bianca está estudando mesmo ou virou blogueira full time? Minha mãe, claro, ficou ofendida. Você fala como se não quisesse o bem da sua irmã. Ela está vivendo o que você nunca teve coragem de viver. Isso doeu. Mas não mais do que o que veio depois. Comecei a juntar pistas. E-mails não respondidos da escola italiana. Nenhuma menção a aulas. Stories às 3 da tarde com taças de prosecco. Eu poderia ignorar? Poderia. Mas sabe o que me motivou a seguir em frente? O fato de que, naquela mesma semana, minha mãe me ligou para dizer que, se eu não conseguisse pagar sozinha meu plano de saúde, talvez fosse melhor cancelar por um tempo. Sim, Bianca torrando dinheiro na Itália. Eu escolhendo entre antibiótico e aluguel. Foi então que recebi uma mensagem anônima no Instagram. Uma estudante brasileira que reconheceu minha irmã nas redes e escreveu: Oi, desculpa me meter, mas sua irmã nunca aparece nas aulas. A gente estuda no mesmo lugar. Parece que ela trancou o curso, mas continua postando como se estivesse matriculada.
A raiva que eu senti naquele momento foi como um incêndio interno. Só que, ao invés de sair gritando, eu fui estratégica. Fiz o que ninguém esperava que eu fizesse, agi como adulta. Entrei em contato com a coordenação da escola. Me apresentei como familiar preocupada. Depois de alguns e-mails com jeitinho e uma dose de verdade, consegui um PDF. Era a confirmação de que Bianca tinha trancado o curso 10 dias depois de chegar na Itália. Motivo: incompatibilidade com o cronograma e interesse acadêmico. Tradução: preguiça e falta de glamour. Quando imprimi aquele PDF e sentei na sala da casa dos meus pais para mostrar, achei que finalmente viriam quem era quem naquela história. Mas não. Eu subestimei o nível olímpico de negação que os dois alcançaram. Meu pai, ao olhar para os documentos, riu. Você armou isso, né? Deve ter hackeado o sistema da escola. Tá com inveja, só pode. Minha mãe foi ainda mais teatral. Levantou do sofá com os olhos marejados. É isso que você se tornou? Uma mulher amarga? Está tão frustrada com a sua vida que precisa sabotar a da sua irmã? Bianca, do outro lado do oceano, mandou um áudio no grupo da família. Não dá nem pra ter paz. Eu só queria viver meu sonho, mas tem gente que não aguenta ver a felicidade alheia. Que dó! Foi nesse momento que percebi, não era só uma questão de prova. Eu poderia mostrar vídeos, recibos, conversas, GPS em tempo real. Nada mudaria. Meus pais estavam dispostos a proteger a fantasia de que Bianca era um gênio incompreendido até o fim. E a mim? Me restava o papel de vilã da história. A filha amargurada. A invejosa. A chata. Mas naquele mesmo dia, algo mudou. Enquanto eu lavava a louça que eles sujaram no jantar, porque claro, nem isso eu escapava, recebi outra mensagem da mesma estudante. Dessa vez, era um vídeo. Bianca, numa loja de luxo, falando alto em português com um cartão preto na mão. Ai, se meus pais soubessem que eu gastei a mensalidade de 2 meses nesse vestido, eles me matavam. Mas né? Eles não conferem nada, acham que tô estudando moda. E então ela gargalha. Eu não chorei. Nem ri. Só apertei em download. No dia seguinte, convidei meus pais para um café especial em casa. Coloquei o vídeo na TV, em tela cheia. Não disse uma palavra. Dei play e deixei rolar. E foi ali, naquele silêncio constrangedor, no som da risada da Bianca, no estalo da verdade impossível de negar, que eu soube. A máscara tinha começado a cair. Mas o pior ainda estava por vir. O que meus pais fizeram depois disso? Nem nos meus maiores surtos de imaginação eu teria previsto. Quando o vídeo terminou, o silêncio que pairou na sala foi de dar calafrios. A televisão desligou sozinha, como se a tela tivesse vergonha do que acabará de exibir. Por um instante, achei que meus pais estivessem finalmente digerindo a realidade. Ledo engano. Minha mãe levantou devagar, caminhou até o armário da cozinha, pegou um pano de prato, e começou a limpar a mesa como se nada tivesse acontecido. Meu pai coçou o queixo, olhou pela janela e disse: Vai ver, era brincadeira. Gente jovem fala qualquer coisa hoje em dia. A negação deles era tão patética que, por um segundo, achei que fosse pegadinha. Senti vontade de rir. Mas ri por dentro, como quem guarda munição. Eu sabia que aquilo ia custar caro. Falei com calma, tentando não soar sarcástica, o que, para mim, é como pedir para uma abelha não fazer mel. Ela disse, com todas as letras, que gastou a mensalidade no vestido. E que vocês nunca conferem nada. Minha mãe parou de limpar, virou-se para mim com olhos semicerrados. Você acha mesmo que isso nos impressiona? Que tipo de filha expõe a própria irmã desse jeito? Ainda mais na frente dos pais. Que nível baixo, menina. Isso não é cuidado. É obsessão. Naquele instante, eu entendi, não importa o que Bianca fizesse. Ela podia incendiar a Torre Eiffel e ainda assim seria uma garota cheia de paixão. E eu? Eu podia descobrir a cura do câncer. Ainda seria chamada de a amarga que atrapalha a irmã. Deixei a casa deles naquele dia com uma mala leve e um coração pesado.
Fui andando até o ponto de ônibus debaixo de uma garoa irritante, dessas que não molham de verdade, mas deixam tudo nojento. Nem me despedi. Eles também não tentaram me parar. 3 dias depois, o grupo da família voltou a pipocar. O nome do grupo era Família Benedetti Dois Corações Italiano, com uma foto horrível em que minha mãe aparecia de olhos fechados. Bianca, claro, era a administradora. E ela tinha algo a dizer. Galera, sei que tem gente tentando me sabotar, mas vou provar que minha vida é linda, sim. Fui convidada para ser embaixadora de uma marca italiana. E antes que perguntem, sim, eles me notaram por mérito próprio marca de beijo italiano #DolceVita. A legenda vinha com uma foto dela em frente a uma vitrine da Louis Vuitton, sorrindo como se estivesse segurando um diploma de Harvard. Aquilo me deu náusea. Mais ainda quando meus pais comentaram embaixo. Orgulho define nossa menina. Ignore os invejosos, filha. Gente frustrada não brilha. Gente frustrada. Eu. A filha que trabalhava 2 turnos para pagar as próprias contas. Que cuidava da avó até ela falecer, enquanto Bianca postava look do dia no enterro. A raiva virou silêncio. O silêncio virou plano. No final daquela semana, recebi um e-mail de uma colega antiga da Bianca, da época do colégio. Oi, não sei se você lembra de mim. Sou a Paula, amiga da sua irmã. Vi o vídeo e fiquei indignada. Ela deve estar usando o mesmo esquema de sempre, cartões dos pais, nome da escola para parecer importante e um monte de mentira. Se você quiser, tenho capturas de tela de um grupo onde ela se gaba de tudo. Ah, Paula, anjo disfarçado de fofoqueira. As capturas eram absurdas. Num dos prints, Bianca dizia: Minha mãe me mandou mais 3.000, disse que era para pagar o novo curso. Mas comprei uma bolsa da Fendi. Ela vai morrer achando que foi para matrícula kkkk. Outro. Minha irmã deve estar roendo os cotovelos. Ela nunca vai entender o que é ser desejada, querida, bem vestida. O máximo que ela tem é boletos e uma jaqueta da Renner. Eu não sabia o que doía mais. O desprezo por mim ou o orgulho com que ela zombava da própria mãe. Mas o que me impulsionou não foi dor. Foi a certeza de que ninguém ia me defender e que, se eu quisesse justiça, teria que pegá-la com minhas próprias mãos. Decidi que era hora de abrir o baú. Meu pai sempre teve mania de guardar papelada em pastas coloridas, azul para contas pagas, verde para seguros, vermelha para contratos. E a amarela? A amarela era a favorita da Bianca, ali ficavam os comprovantes de transferências internacionais. Cada mesada enviada para ela estava documentada com datas, valores, finalidades. A pasta amarela estava no armário do quarto deles, embaixo de um monte de bugigangas. Peguei emprestada, sem pedir, e tirei cópias de tudo. Depois fui até a escola italiana e solicitei, como representante familiar, o histórico completo da Bianca. Pagaram 6 meses de curso. Ela ficou 15 dias e trancou. Só que continuaram mandando dinheiro como se ela ainda estivesse matriculada. E ela dizia que era para novos módulos, atualizações de material, hospedagem extra. Uma fraude afetiva. Juntei tudo em um dossiê, vídeos, capturas, e-mails, extratos. Montei como se fosse um documentário da Netflix. Só faltava trilha sonora de suspense. Mas não era vingança. Ainda. Antes, precisava mostrar a eles. Não para convencê-los, mas para que jamais pudessem alegar surpresa. Convidei meus pais para um jantar. Fiz lasanha, a favorita do meu pai, e servi vinho barato numa taça bonita só para impressionar. Eles chegaram com aquela expressão de estamos fazendo um favor, e a primeira pergunta da minha mãe foi: E a Bianca? Você ainda tem raiva dela? Não tenho raiva. Tenho provas, respondi sorrindo. Entreguei o envelope com o material impresso. Eles folhearam devagar, engolindo seco a cada página. Meu pai suava. Minha mãe mordia o lábio. O silêncio durou 5 minutos. E então? Você vai destruir sua irmã, é isso? Quer ver ela na lama? Que tipo de monstro você virou? Eu ri. Pela primeira vez, ri sem me conter. Não fui eu quem destruiu nada.
Quem mentiu foi ela. Quem deu o dinheiro foram vocês. Eu só apertei play. Minha mãe se levantou. Você não vai parar até fazer parte da vida dela, né? Nem que seja como inimiga. Que triste. Meu pai me olhou com repulsa, como se eu fosse um parasita no tapete da sala. Estamos decepcionados. Isso é baixo. Você é nossa filha, não nossa espiã. E ali, naquela noite, eu percebi que não havia mais ponte. Só ruínas. Eles me expulsaram da própria casa. Me acusaram de querer dividir a família. Me disseram que eu não fazia nada além de atrapalhar. Fui embora de Uber. Mas antes, deixei o envelope na mesa da cozinha. Em cima, uma frase escrita à mão. A verdade não destrói famílias. A mentira sim. Na semana seguinte, soube por uma fonte confiável que meu pai teve que vender parte do terreno da chácara para cobrir o rombo do cartão internacional. E quanto a Bianca? Ah, ela ainda não sabe. Mas vai descobrir. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com essa história, é que a vergonha só dói de verdade quando chega tarde demais. Na semana seguinte, fiz silêncio. E quem me conhece sabe, se estou em silêncio, é porque estou cavando. Não um buraco, mas um palco. E alguém vai tropeçar nele de salto agulha. Bianca continuava postando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Fotos com filtros exagerados, vídeos fingindo estar em workshops de moda, com trilha sonora dramática e um ventilador de hotel simulando o vento de editorial. Mas o detalhe mais delicioso? Uma das amigas dela, provavelmente tão falsa quanto uma nota de 2 euros, repostou um story dizendo: essa semana foi só compras e vibes. A embaixadora da Gucci chegou. A tal embaixada era uma lojinha de shopping em Roma, onde ela comprou uma blusa e pediu para o atendente tirar foto. Depois saiu escrevendo que tinha sido convidada para representar a marca. A maior embaixadora da mentira que eu já vi. Enquanto isso, meus pais me ignoravam solenemente. A única comunicação veio por mensagem, seca e dolorosa. Você não faz mais parte do nosso convívio enquanto não mudar sua postura. Família é confiança. Família é confiança? Eu ri tanto que pensei em tatuar essa frase no tornozelo, de cabeça para baixo, para ler sempre que precisasse lembrar do que nunca mais ser. A gota d'água veio na sexta-feira, quando recebi uma notificação do aplicativo do banco. Aquele velho vício de checar saldo entre um boleto e outro. E lá estava. Transferência automática para Bianca Benedetti, 1.300 euros. Meu pai havia me colocado como corresponsável em um cartão anos antes, por precaução, e aparentemente esquecera disso. O sistema, fiel como um cachorro, me notificava toda a movimentação. Foi nesse instante que a ideia nasceu. Não de forma cruel, mas cômica. O plano? Levar Bianca ao estrelato, só que na seção de escândalos familiares da internet. Comecei pelo básico, criei uma conta fake com um nome simpático. Algo como @italiacomestilo. No perfil, escrevi: brasileira vivendo o sonho italiano. Moda, lifestyle, viagens, e verdades não contadas. Depois, postei uma série de imagens da Bianca com legendas como: hoje na aula de moda, mentira, era loja de departamento. Quando você diz que vai estudar, mas gasta o semestre na FEND #investimento acadêmico. Nova tendência, usar mensalidade como entrada para uma bolsa de couro. Mas o golpe de mestre veio num carrossel de vídeos. Montei uma sequência com trechos do áudio da Bianca dizendo que os pais são burros demais para perceber qualquer coisa, mesclados com imagens dela nas lojas, sorrindo, e um trecho final onde ela dizia: se minha irmã soubesse o que eu faço com esse dinheiro, ela explodia. Explodiu mesmo. O vídeo viralizou em grupos de WhatsApp, Facebook de tias, fóruns de ex-alunos. Em 48 horas, a postagem tinha mais de 130 mil visualizações. E um apelido nasceu nos comentários: a influencer da mentira. Foi então que meu telefone tocou. Você está acabando com a vida dela. Gritou minha mãe assim que atendi. Não. Ela acabou com a própria vida quando trocou ética por Chanel, respondi, serena. Você tem noção do que está fazendo? Bianca está em pânico.
A embaixada brasileira ligou querendo saber sobre a validade do visto de estudante. Quase soltei uma gargalhada. A ficha, enfim, estava caindo. Mas ela não estava matriculada? Não era uma aluna brilhante? Deve ser um mal-entendido. O silêncio dela foi uma sinfonia. Depois, veio o apelo final. Filha, por favor, tire o vídeo do ar. E ali eu soube que venci a primeira batalha. Mas ainda não era guerra. O golpe final veio de onde ninguém esperava, da escola italiana. Após ver a repercussão online, o departamento jurídico da instituição me procurou. Quiseram entender se havia fraude usando o nome da escola. Eu apenas encaminhei o histórico acadêmico da Bianca e os prints em que ela dizia: eles acham que estou matriculada ainda, kkk, santa ignorância. 2 dias depois, a escola publicou uma nota oficial. Não reconhecemos vínculo acadêmico com Bianca Benedetti desde o mês de março. Repudiamos qualquer alegação indevida de representação institucional. A nota correu os grupos da comunidade brasileira na Itália como rastilho de pólvora. E então, veio o telefonema. Filha, nós fomos chamados para uma reunião com o consulado. A voz do meu pai tremia. Eles estão investigando se houve uso indevido de recursos destinados a intercâmbio. Isso pode virar processo. Parei. Respirei. Talvez você pense que nesse ponto eu teria compaixão. Que ver meus pais apavorados me faria recuar. Que ouvir minha irmã chorar no fundo da chamada me tocaria o coração. Mas sabe o que eu senti? Paz. A paz de quem tentou avisar, tentou ajudar, tentou expor a verdade e foi chamada de lixo humano, invejosa e amarga. A paz de quem nunca teve a chance de ser ouvida. E agora falava para o mundo inteiro. Mas ainda faltava a cereja do bolo. Bianca, desesperada para limpar a própria imagem, publicou um vídeo chorando. Olhos vermelhos, maquiagem borrada, voz embargada. Eu só queria realizar meus sonhos. Eu me empolguei, cometi erros, mas não merecia tanto ódio. Minha irmã, ela sempre me odiou. No final, ela sussurrou. Tudo que fiz foi porque ninguém nunca me disse que era errado. Eu não respondi com outro vídeo. Respondi com um evento. Anunciei no meu Instagram pessoal. Sábado, às 19 horas. Transmissão especial. A verdade, em alta definição. Criei uma live com título sugestivo. Da Itália à Ilusão, o diário de uma influencer imaginária. Ali, mostrei tudo, as mensagens, os prints, os vídeos, o histórico, os extratos, os trechos de áudio. Mas finalizei com algo que ninguém esperava. Coloquei no ar a gravação de um jantar de meses atrás, quando minha mãe dizia: a Bianca nasceu para vencer. Você nasceu para não dar trabalho. E isso é tudo que vai ser. O chat da live explodiu. E naquele sábado à noite, eu recebi mais mensagens de apoio do que em toda a minha vida. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque no dia seguinte, um advogado da escola me procurou. Ele queria meu depoimento formal para colaborar com a investigação sobre fraude de visto e uso indevido de verba enviada para intercâmbio. Eu aceitei. Não por vingança. Mas porque quando alguém te joga no chão por anos, não há nada mais justo do que fazer com que eles vejam você de pé com o microfone na mão, e o mundo inteiro assistindo. Na manhã de segunda-feira, abri os olhos com uma notificação vibrando no celular. Você foi marcada em uma publicação. Cliquei. E quase deixei o café cair no colo. Era a capa de um site de fofoca internacional, com uma montagem grotesca da Bianca segurando sacolas de grife e o título em letras garrafais. Brasileira finge intercâmbio em Milão para tentar virar influencer. Na legenda, o resumo implacável. Mentiras, golpes emocionais e uma irmã justiceira que revelou tudo em live com mais de 90 mil espectadores. Eu ri. Em silêncio, como gosto de rir quando a justiça dá as caras. Mas confesso, não esperava o que veio em seguida. Minha caixa de entrada explodiu. Jornalistas, produtores de podcast, criadores de conteúdo, todo mundo querendo entrevista. Recebi até um convite para participar de um evento sobre a ética digital e o impacto das redes na autoestima feminina. Ironia? Talvez. Mas aceitei.
Porque pela primeira vez em muitos anos, eu tinha voz. E não uma voz abafada em jantares de domingo, mas uma que ecoava com microfone, plateia, e direito a hashtag. Enquanto isso, Bianca sumiu das redes. O perfil foi trancado, e os fãs, que antes mandavam mensagens como diva, rainha, fashionista inspiradora, agora escreviam: golpista ridícula. Até minha avó tem mais noção de realidade que você. Isso aqui é internet, não teatro infantil. E os amigos dela? Sumiram. Influencers não gostam de gente com reputação radioativa. Mas o que realmente me surpreendeu foi o e-mail que chegou na terça-noite. Assunto: oportunidade profissional. Remetente: Direção-Geral, Escola de Moda Milão. Prezada. Acompanhamos os recentes acontecimentos e admiramos a maneira como você conduziu os fatos com inteligência, evidências e responsabilidade. Gostaríamos de convidá-la para um intercâmbio especial em nossa unidade, com uma bolsa integral para o curso de produção de moda, com início imediato. Com respeito e admiração. Diretoria. Eu reli aquele e-mail pelo menos 5 vezes. Fechei o notebook. Abri de novo. O e-mail ainda estava lá. A garota que nunca foi ouvida. Que lavava a louça do jantar dos outros. Que dormia mal para pagar aluguel. Agora era convidada para estudar em Milão. Com tudo pago. E dessa vez, com mérito. Fui até o espelho do banheiro, encarei meu reflexo e disse: vamos deixar essa família sem chão. Cheguei na casa dos meus pais com um envelope na mão. Dessa vez, não fui convidada. Entrei mesmo assim. Minha mãe estava no sofá, com olheiras profundas e a TV ligada no mudo. Meu pai lia o jornal como se não houvesse um furacão acontecendo na sala de estar deles. Trouxe um presente, eu disse, estendendo o envelope. Eles se entreolharam. Minha mãe abriu. Leu devagar. Primeiro franziu a testa. Depois a boca. Por fim, o senho. Quando terminou, me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era ódio. Não era decepção. Era inveja. Você vai mesmo? Perguntou meu pai, a voz seca. Já aceitei. Embarco no mês que vem. Minha mãe se levantou devagar, ainda com o papel nas mãos. Isso não muda o que você fez com sua irmã. Você arruinou a vida dela. Não. Eu só contei a verdade. Ela quem construiu a própria ruína, com sapato caro e base vencida. Minha mãe tentou recuperar o controle. Você sempre foi amarga, desde criança. E agora quer posar de heroína? Vai cair do cavalo. O mundo gira. Gira sim, respondi. E se gira bem, vocês vão ter que vender a casa para pagar as dívidas da princesa de Milão. Antes de sair, deixei uma segunda folha dentro do envelope. Uma cópia do extrato de transferência da conta conjunta que eles usavam para mandar dinheiro a Bianca, com uma notificação de encerramento de titularidade. Sim. Eu removi meu nome. Não apenas isso, informei ao banco que qualquer transação futura naquela conta teria que ser verificada com assinatura autenticada dos dois, com identificação dupla. A farra acabou. Na semana seguinte, fui até o shopping. Não comprei nada. Só fui rir. Havia um grande banner digital onde normalmente apareciam influenciadoras locais. Por um breve instante, o algoritmo confundiu a antiga imagem de Bianca com um anúncio patrocinado e exibiu sua foto entre propagandas de fast fashion. Alguém parou atrás de mim e murmurou: não é aquela garota do escândalo da Itália? Sorri. É sim. Uma pena, né? Tinha tudo, menos caráter. A verdade é que eu não me tornei outra pessoa. Eu só parei de pedir desculpas por ser quem sempre fui, alguém que enxerga. E agora? Agora eu ia para a Itália. Mas não para posar com sacola de marca ou fingir que lia moda. Eu ia para aprender, para construir, para viver aquilo que me negaram quando me chamaram de amarga. E o mais saboroso de tudo? Sabendo que, do outro lado do oceano, minha irmã assistiria tudo. Da casa dos nossos pais. Sentada no sofá onde me mandaram calar a boca. Com o som da minha vitória ecoando bem alto.
3 semanas depois, embarquei. Sozinha, sem plateia, sem aplausos falsos, sem torcida parental. Mas com a alma leve e a mala pesada de sonhos que finalmente tinham espaço para se espalhar. A viagem até Milão foi silenciosa. Levei um caderninho e escrevi coisas como: quando você não é a favorita da família, aprende a ser a favorita de si mesma. E a vingança não é sobre destruir o outro. É sobre construir um palco onde eles não tenham coragem de subir. No aeroporto, vesti meu blazer mais simples e o sorriso mais sincero. E quando vi meu nome numa plaquinha segurada por um funcionário da escola, quase chorei. Não por emoção, mas por reconhecimento. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Dessa vez, eu estava lá, porque merecia. As aulas começaram. Os professores eram exigentes, os colegas animados, as tarefas desafiadoras. Mas nada disso me abalava. A garota que lavava a louça ouvindo a mãe dizer a sua irmã nasceu para brilhar agora estava recebendo feedback positivo por apresentar uma coleção experimental inspirada em mulheres silenciadas. Crua. Feroz. Inesquecível. Essas foram as palavras do orientador. E ali, entre tecidos e croquis, comecei a costurar não apenas roupas, mas a nova versão de mim mesma. Sem amarras. Sem desculpas. Mas como a vida é caprichosa, o destino resolveu colocar a cereja no topo da minha história. Na semana da minha apresentação final do módulo, fui convidada a participar de um desfile universitário. Nada grandioso, mas uma chance de mostrar meu trabalho para representantes de marcas locais. Quem estaria lá? Ninguém mais, ninguém menos do que a influenciadora decadente. Bianca Benedetti. Não como convidada de honra, claro. Mas como uma das modelos freelancer contratadas às pressas por uma agência pequena. Ela precisava de dinheiro. E eles de alguém com o número de calçado europeu 37 e corpo padronizado. Ah, o destino tem senso de humor. No dia do evento, cheguei cedo. Montei meu stand, organizei os tecidos, respirei fundo. E então a vi. Bianca, sentada em um banco nos bastidores, olhando para o celular com expressão abatida. Usava um vestido colado demais, salto alto demais e dignidade de menos. Ela não me viu. Até subir na passarela. No instante em que ela desfilava e o nome do estilista era anunciado, ouvi o apresentador dizer em italiano, alto e claro: coleção assinada por nossa aluna brasileira revelação. Benedetti. A verdadeira. A plateia aplaudiu. Bianca parou no meio da passarela. Virou o rosto. Me viu na lateral do palco. Sorri. Fiz um leve aceno. Ela tropeçou. De verdade. O salto prendeu num desnível da estrutura, e ela caiu. A plateia achou que fosse encenação. Aplaudiu mais alto. Mas eu sabia. Eu vi a vergonha vestida de seda. Na saída, fui abordada por um empresário. Italiano, elegante, direto. Você tem algo raro. Foco. Voz. E, principalmente, histórias. Quero conversar sobre um estágio em nossa empresa. Disse que pensaria. Mas por dentro, eu já dançava. Dias depois, uma nova notificação. Perfil Bianca Benedetti foi desativado. Silêncio digital. Meus pais? Enviaram um e-mail curto. Lamentamos que as coisas tenham chegado a esse ponto. Esperamos que esteja bem. Sua irmã está se recuperando. Sua mãe sente sua falta. Eu só respondi. Dessa vez, o nome na placa era o meu. Sem beijos. Sem saudade. Sem volta. Hoje, caminho pelas ruas de Milão como quem reencontrou os próprios passos. Bianca? Ninguém mais comenta. Como uma tendência que passou rápido, um vestido mal costurado, uma mentira que se esgarçou. Meus pais? Não sei. A última vez que chequei, tentavam vender cursos online de educação familiar usando fotos velhas nossas no Natal de 2011. Dizem que o passado cobra. Mas às vezes, quem cobra, sou eu. E se eu me arrependo? Não.
Nem por um segundo. Porque no final, quem eles tentaram calar foi quem fez o mundo escutar. E foi assim que eu descobri. Quando você se cansa de ser a vergonha da família, vira a lição dela. Fim.